Muito bem, saudações a todos. Gostaria de ressaltar que nós estamos iniciando mais uma sessão de apresentação da nossa playlist de apresentação de trabalhos científicos. Playlist essa disponibilizada e exibida no nosso canal intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Hoje, atualmente, dispondo e exibindo 16 playlists sobre temas diversos acerca de ciências exatas e naturais, e entre essas 16 playlists atualmente disponibilizadas, estamos disponibilizando, agora exibindo uma playlist dedicada a receber proferição de palestras, ministração de minicursos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, e apresentando então conteúdos registrados sob os mais diversos formatos. Então, com a perspectiva de receber contribuições e qualificadíssimas colaborações de cientistas, repito e reitero, das mais diversas áreas, pesquisadores, professores e profissionais das mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Hoje, com extrema satisfação e honra, nosso canal recebe o eminente, ilustre e destacado cientista, pesquisador e professor da Universidade Federal, professor PhD, filósofo doutor em ciências, professor Enilson da Silva Souza, professor também, além de atuar como professor, também é responsável pelo canal disponibilizado e sediado na plataforma do YouTube, o magnífico e maravilhoso canal intitulado Fala Meu Príncipe, canal que, de forma muito respeitosa, recomendamos a todos os internautas participantes aqui do nosso canal Professor Damião Meira, canal este sobre o qual o professor Enilson da Silva Souza falará oportunamente ao longo deste momento em que o professor Enilson da Silva Souza proferirá palestra intitulada Breve Discussão sobre Geografia e Meio Ambiente, uma parte 1, por assim dizer, já com a perspectiva de que outras palestras sejam proferidas sobre esse tema tão amplo, tão profundo, tão elevado, que é a associação, essa cinética associação entre geografia e meio ambiente, geografia, uma antiga e tradicional ciência, e o meio ambiente sendo então discussão aí nas últimas décadas, nos últimos 100 anos, uma das mais relevantes preocupações da humanidade, e a geografia faz isso de forma qualificada e de forma multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Muito bem, eu aqui, professor Damião Meira, modesto professor do Instituto Federal do Pará, mais uma vez reitero a honra e a enorme e elevada satisfação em receber o nobre cientista, pesquisador e professor, professor Enilson da Silva Souza. Eu gostaria aqui muito rapidamente, trata-se de um currículo extremamente extenso, com relevantes e importantes resultados, mas assim, muito rapidamente informar para os nobres e prezados, queridos internautas participantes, sobre, aqui muito rapidamente e resumidamente, a formação do professor Enilson da Silva Souza, graduado em Geografia, tanto em licenciatura quanto em bacharelado, graduado em Direito, especialista em Educação Ambiental, especialista em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, também mestre em Ciências, mais especificamente em Geociências, e doutor, ou seja, PhD, filósofo doutor em Ciências Ambientais. Professor Enilson da Silva Souza desenvolve projetos, projetos de ensino, projetos de extensão, projetos de pesquisa, atuou e atua na Universidade Federal do Pará, na Universidade Federal do Oeste do Pará, com larga experiência nas áreas de geografia, meio ambiente, bem como em direito ambiental também, uma de suas áreas, atuando aí na área do direito,
bem como na sua área inicial de formação, que é a geografia, o meio ambiente, a engenharia química, as geociências de maneira geral, inclusive a geoquímica, não é? Muito bem, então, atualmente o professor Enilson da Silva Souza também é membro permanente, honorário, da Academia Alenquerense de Letras. Professor Enilson da Silva Souza é autor de artigos científicos publicados em revistas e periódicos nacionais e internacionais, com uma importante e relevante projeção no âmbito em nível internacional. É autor de livros, né, e também atua como um poeta, por assim dizer, uma pessoa vinculada às belas artes, contribuindo com o desenvolvimento e a promoção das belas artes no nosso país, no Brasil, enquanto membro, não é, da Academia Alenquerense de Letras, localizada certamente, óbvia e evidentemente, no município de Alenquer, no estado do Pará, Amazônia, Brasil. Então, também com essa atuação no âmbito das belas artes, mais especificamente no âmbito da literatura brasileira. Muito bem, então há muito o que se falar, e ao longo das próximas palestras nós entraremos em mais detalhes. Nesse momento eu passo a palavra ao ilustre, nobre e destacado pesquisador e cientista, eminente professor Enilson da Silva Souza, professor doutor em ciências. A satisfação é nossa, eu passo a palavra. Sinta-te à vontade, é uma honra. Em breve, vários internautas estarão assistindo essa palestra no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, sediado na plataforma do YouTube. Obrigado, professor Enilson. Aqui passo a palavra e desligo o fone nesse momento, o meu fone. Nossa Senhora, boa noite todo mundo, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Normalmente a gente nunca sabe, né, qual é o horário que a pessoa vai assistir ou vai ouvir apenas como podcast, né? Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Primeiro, gratidão, né? Uma gratidão imensa, porque o professor Damião é uma pessoa que eu tenho um orgulho e um respeito muito grande, e um agradecimento ao universo por ter me permitido ele fazer parte do meu dia a dia, ultimamente cada vez mais próximo, já que está no Instituto Federal do Pará, agora campus Belém. Então agradeço muito por essa oportunidade de fazer parte da vida dele, da família dele, e também de estar hoje no seu nobre canal. Que lindo, que maravilha, eu fico muito feliz. E já era para ter feito esse encontro há algum tempo, e por questões de agenda nossa, sempre foi protelando, mas hoje a gente disse, não, vamos fazer, eu acho que é importante fazer, né? Então, muito obrigado pelas palavras, são palavras que eu sei que são palavras sinceras. Eu até nem gosto do meu currículo, porque eu acho ele meio, não sei o que dizer, meio tosco. O cara sai de um lado, vai para o outro, vai de um lado, vai para o outro, mas é isso mesmo, né? Apesar de ter minha vida toda dentro da geografia, eu digo que eu sou um professor que perpassou por todas as etapas do ensino no Brasil. Eu dei aula desde a antiga quarta série, né, quando eu estagiei no NPI, que é a Escola de Aplicação da Universidade, passei por toda a educação básica, cerca de uns 17 anos eu fiquei na educação básica, e este ano eu faço 20 anos de Universidade Federal do Pará. Então, trabalhei em escolas privadas, né, grandes escolas do Pará, de Boa Vista, de Manaus, também que eu andei tudo por aí, e também participei de escola da vida pública, tanto em Ananindeua quanto em Santarém. Fui professor da SEDUC, com muito orgulho, Secretaria de Educação do Estado do Pará, dei aula em Santarém também em grandes escolas particulares,
também em escolas públicas, e hoje estamos aqui na universidade, onde eu atualmente coordeno a pós-graduação em Geografia e Meio Ambiente. Nós estamos com uma turma Lato Sensu, né? E a gente vem desenvolvendo nossas atividades dentro da geografia, num primeiro momento, até por conta do concurso público que a gente passou na área de cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto, né? Onde a gente passou no concurso para essa área. E, por conta disso, eu acabei fazendo um mestrado em geociências, que era um projeto casadinho da Universidade Federal do Pará com a Universidade Federal do Amazonas, onde eu discuti a questão a gente fez um recorte temporal lá na frente de Santarém, no município de Santarém, no oeste do Pará, para a gente acompanhar aquele processo de movimento que o próprio rio dá. O rio Amazonas, para quem não sabe, é um rio com bastante sedimentos. Ele acaba fazendo um processo de erosão e acreção daquelas ilhas. Então, a população mais com conhecimento empírico, uma população um pouco mais que não tinha, digamos, um conhecimento mais aprofundado, acabava dizendo que aquelas ilhas na frente de Santarém, elas andavam. Alguns diziam, olha, na década de 70 ela estava ali, olha, observa agora, 20 anos depois que ela já está para ali. E realmente há esse processo, digamos, para facilitar a compreensão, de deslocamento, né? Mas esse processo de deslocamento ele ocorre em função da própria dinâmica do rio Amazonas, né? Então, ele faz um processo de erosão num lugar e ele deposita no outro. Então, essas ilhas, elas realmente podem estar num lugar e, algum tempo depois, elas podem estar em outro lugar, dentro da dinâmica natural do rio, né? Que é bastante interessante se ver isso dentro de satélite. E a gente fez esse processo para a gente observar, naquela época, fazer um GIF, que hoje você faz de celular, não era tão fácil. Então, a gente pegou cerca de 33 anos de imagens de satélite, no caso, o satélite Landsat, que tem uma série temporal muito grande, né, desde 1972, 73, por ali. Então, nós temos imagens da região amazônica desde aquele momento. É claro que ela acaba sendo prejudicada por ser um sensor óptico. O que seria isso? Para facilitar a compreensão, que eu quero acreditar que esse vídeo não vai ser visto apenas por pessoas de conhecimento acadêmico. Então, a gente precisa fazer e oportunizar com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas, acadêmicas, técnicas ou não, mas também, principalmente, o cidadão comum. Então, quando nós dizemos que é um sensor óptico, é um satélite, vamos falar assim, que ele está em órbita, mas ele não consegue ver a superfície se tiver um tempo nublado, né? Então, as nuvens acabam funcionando como uma espécie de barreira para que ele consiga absorver as informações ou os dados que estão na superfície, que é o que interessava para a gente naquele momento. Então, para esse tipo de sensor, nós dizemos que são sensores ópticos, que têm essa dificuldade. E na região amazônica, como um todo, durante quase todo o ano, tem uma cobertura de nuvem muito grande. Então, a gente vai ter dificuldade de encontrar imagens que possam ser úteis para a gente fazer esse trabalho. Então, observe que eu estava tentando acompanhar esse movimento dessas ilhas que estão dentro do Rio Amazonas a partir de sensor óptico, porque por serem imagens que estão disponíveis pelo próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e então o custo caía lá para baixo da pesquisa, e a pesquisa no Brasil, infelizmente, ela não é muito valorizada, ela tende a receber poucos investimentos por uma série de fatores, por uma série de motivos. Então, a gente acaba usando de criatividade ou usando de subterfúgio, digamos assim, para a gente chegar a um resultado que seja um resultado plausível, que seja um resultado que possa contribuir para a ciência no país e que possa também trazer informações que tanto nós, quanto pesquisadores, quanto outros pesquisadores, outros professores, possam utilizar essa informação junto aos seus alunos. Então, no mestrado, a gente trabalhou exatamente isso, só para tentar resumir, que foi um processo de observação ou de acompanhamento das ilhas que ficam dentro do Rio Amazonas, num espaço de tempo de 30 anos. E também a gente, a partir do meu orientador, foi o professor Albertino, lá da UFAM, porque a nossa formação básica ela não é geologia. Eu sou geógrafo, licenciado e bacharel. Então, é claro que, em função dessa limitação da geografia, né, eu tive um importante apoio do professor Albertino, que é um geólogo
E por conta desse apoio, a gente acabou também traçando os perfis daquelas serras ali de Santarém, né, lá na região da subida da serra, ali onde era a antiga Coca-Cola, na BR 263, Santarém, Cuiabá. Eu espero que eu não esteja errando. Se não me engano, é 263, né? Depois o professor Damião pode me corrigir aí. Então, na Santarém, Cuiabá. Então, no mestrado, além de fazer a questão das ilhas... BR-163. 163, né? Perdão, então, é 163, BR-163. É porque eu já estou já uns 11 anos longe de lá, a gente acaba, a memória, tanta informação, a gente acaba se atrapalhando. Mas muito obrigado, professor. Então, a gente acompanhou as ilhas por satélites e fez o perfil lá de Santarém, daquelas serras lá. Eu acho que foi também da Serra do Cruzeiro, lá em Alter do Chão, né? E das duas serras lá perto da subida do 8º Beck. Então, para o lado direito, não lembro mais o nome do bairro dali, né? Então, a gente fez um trabalho bastante legal, bem interessante, e que fez com que despertasse um lado meu mais voltado para a questão ambiental. No que pese que eu já tinha feito uma pós-graduação lato sensu no Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, o NUMA, lá por volta de 2001. Né? Então, eu fiz educação ambiental e com o mestrado nas geociências, né, dentro da geologia da UFAM, que é a Federal do Amazonas, fez ainda mais eu voltar esse lado mais para as questões e para o debate ambiental, né? E isso fez com que a gente ensejasse, fez com que a gente participasse de inúmeras palestras, de alguns seminários dentro da própria UFOPA, né? Que eu fui da UFOPA, mas hoje eu não sou mais da UFOPA. UFOPA, para quem não sabe, é a Universidade Federal do Oeste do Pará, né? Que desmembra da UFPA, Universidade Federal do Pará, e se cria uma universidade que é hoje uma universidade, inclusive, com muita referência, aqui meu respeito e o meu forte abraço para todos os colegas da Universidade Federal do Oeste do Pará, a qual eu tive o prazer de passar uma temporada por lá. De lá da UFOPA, eu vim para Belém, transferido para a UFPA, vindo da geografia de lá, e vim, no primeiro momento, para geologia, né, para o Instituto de Geociências. E lá a gente atendia alguns cursos, por conta da formação, a gente atendia alguns cursos com as disciplinas mais básicas do curso, como geociências, que mais? Se não me engano, introdução à geologia. A gente atendia a geografia, que a geografia tem uma disciplina básica de geologia, atendia alguns cursos mais na área mais básica da geologia. A gente nunca ousou adentrar, porque a gente não tem nem formação para isso, principalmente naquele momento. Até porque a geologia da UFPA, ela trabalha uma geologia muito mais estrutural e precisa ter uma solidez muito grande na área para que você possa desenvolver um bom trabalho. Eu tenho muito respeito pelo curso de geologia, de passagem, porque é um curso bem pesado, é um curso que vale a pena você fazer, você precisa ter bastante dedicação, e aí eu sei que o professor Damião Meira também cursou geologia há algum tempo, né, e com certeza ele pode trazer grandes referências para cá, para a gente. Na sequência, a gente fez o doutorado em ciências ambientais. Veja, eu já havia ousado sair da geografia, onde a gente tem um debate muito teórico, e partir para a geologia, para geologia lá na UFAM. Então, eu já apanhei bastante, né? Porque eu tive que sentar, iniciar quase que do zero um conhecimento dentro da geologia para que eu pudesse concluir o mestrado. Porque senão não conseguia. Então, foi bastante dificultoso. Porque você sai da sua zona de conforto para você ir para uma área que naquele momento não era toda desconhecida, mas ela representava um grande desafio para mim, né? E de lá eu não voltei mais para a geografia, no sentido de não voltar mais a estudar a geografia mais teórica, né? Eu fiquei mais na geografia física e no campo mais da geologia. E eu ousei ainda mais quando eu peguei um professor que eu acho que era mais louco que eu, o professor Joaquim, né, que é um grande estatístico
né, que a universidade possui, que ousou também me orientar. E lá no PPGCA, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da própria UFPA. Então, de lá eu já estava desenvolvendo um trabalho mais com a geoquímica, que também, veja, mais uma vez, eu dou um salto ainda maior para bem longe da geografia, né? Eu diria, porque da geografia que se faz no Pará, e eu acredito que em grande parte do Brasil, ir para a geoquímica é bastante complexo e doloroso. Você precisa estar bem preparado, ou não é nem bem preparado, eu diria, você precisa estar bem disposto a fazer isso, e com muita coragem, né? E eu acabei indo, e aí foi quando a gente estudou a questão da contaminação por mercúrio lá dentro da Baía do Tapajós. O que eu chamei de Baía, mas eu acabei pegando umas pressões muito grandes para substituir o termo Bahia lá em Santarém, porque para você entender o termo Bahia, para quem é da geologia vai entender tranquilamente, da geografia talvez nem tanto, e não sei se das outras ciências, mas vou falar para ver se a população também compreenda. O rio Tapajós, ele tem uma subsidência na altura de Itaituba, aproximadamente. Então, ele vem do sul do Pará, é como se ele desse uma quebrada ou desse uma descida. O assoalho dele, falando uma linguagem bem acessível, o assoalho dele desce uma descida e ele continua caminhando. Veja, estou falando do assoalho do rio. Tá? E quando ele chega lá na frente, que ele encontra o Amazonas, ele acaba entrando por debaixo do Amazonas e fazendo com que haja um soerguimento, né, que é, para quem está lá em Santarém, lá na Cargill, né, se você olhar aquela ponta de mata que você vê lá na frente, é o soerguimento, digamos assim, do assoalho do rio Amazonas. Então, há uma subsidência e, consequentemente, uma elevação de parte do Amazonas que vai dar naquele delta dedo de ganso, que os geólogos chamam, que é lá em Santarém conhecida como, ali é o Arapixuna, né? O Arapixuna, que é lindo visto de cima. Né? Não é o Arapiuns, que fica um pouco mais lá acima, que também é tão lindo ou mais lindo ainda, onde você tem toda uma formação arenosa, que inclusive também forma as praias de Alter do Chão, lá do Cretáceo, que vai dar praias lindas ao longo do Tapajós inteiro, do Arapiuns, praias sensacionais, algumas quase que desertas ou semidesertas. Recomendo qualquer pessoa a ir conhecer, que não vai se arrepender. Né? E dessa forma, quando há o soerguimento de parte do Amazonas, é como se ele tentasse represar o Tapajós. Quem tiver a oportunidade aí pode acessar o Google Earth, que é aquela ferramenta da Google que tem um globozinho, e ir lá pesquisar Santarém. Quando você vê Santarém, você vai observar que o rio Tapajós vem em direção para jogar dentro do Amazonas, e por conta desse represamento do Amazonas, ele acaba ficando o que nós chamamos de afogado. Então, o rio Tapajós tem uma foz afogada, né? Provocada, digamos assim, pela dinâmica da geologia, por ele mesmo. Né? Então, ele soergue o Tapajós soergue o Amazonas, e o Amazonas acaba represando ele. Então, atentem que, para você que está vendo o Google Earth, e observar lá de Itaituba até a Foz, o Tapajós sai de um estreitamento muito pequeno ali da frente de Itaituba. A partir do momento que é essa subsidência, ele vai fazendo uma formação de um lago imenso, lindo, que banha Alter do Chão, inclusive. Esse lago é formado porque ele está represado, ou seja, a foz dele está afogada. Ao ponto, salvo engano, o professor Tancredi, ele dá na tese dele, colega da geologia, 18 quilômetros de largura. Veja, 18 quilômetros. Eu medi 14 quilômetros ali por volta da ponta do Cururu até o outro lado. Mas se você for lá da Cargill, aproximadamente, até por volta ali do Arapiuns, dá 32 quilômetros numa diagonal. Ou seja, é praticamente um absurdo você ter um rio com uma largura dessa magnitude. Observe que em regiões como o Sul, o Sudeste, ou mesmo o Nordeste, que os rios são rios temporários,
ou seja, passo parte do ano com um volume razoável de água, parte seco, você informar que você tem um rio com 32 quilômetros, ou com 14 quilômetros, 14 quilômetros de largura, é quase um absurdo. Ninguém vai acreditar. Vamos te chamar de mentiroso. Mas isso acontece porque o Tapajós está com uma foz afogada. E é exatamente neste afogamento do Tapajós que a gente passou a coletar nossas amostras de solo e de água, e a gente encontrou um índice bem considerado de mercúrio, bastante elevado, por conta, bastante elevado, acima do índice do CONAMA. Então, o CONAMA determina um índice 0,002 ppm, né? E diz que a partir acima daquele valor, você teria uma região contaminada por mercúrio. E em vários pontos nós encontramos isso já lá em 2016. Então, o que hoje muitos colegas estão ratificando essa contaminação por mercúrio lá no Tapajós, há muitos já vem se observando, né? Eu acredito que os primeiros trabalhos ali do Tapajós foi por volta da década de 1990. Então, desde 1990, nós temos trabalhos que discutem e que tentam quantificar a questão por mercúrio naquela região do Tapajós. Ao longo de toda a bacia, como é o caso de alguns estudos do Evandro Chagas, e eu acho que da Fundação Carlos Gomes, né? Já lá para cima, lá para a região de Jacareacanga. Então, vejo que eles foram trabalhar lá para cima. E ao longo da bacia, ao longo ali próximo a Itaituba, Brasília Legal, que mais? Faro, que mais? Aí nós vamos para Santarém, a Foz. Então, se observam com um processo de contaminação muito grande. Acelerado, obviamente, pela ação antrópica, né, que é aí as atividades de garimpos clandestinos, mas sem desconsiderar também a origem geogênica, né? Só que essa origem geogênica ela é também acelerada pela atividade de garimpo. Então, se você trabalhar com a possibilidade ou com a hipótese de que esse mercúrio estaria na rocha, né, quando há um processo de atuação antrópica para a retirada desse minério do ouro da rocha, ele há um despreendimento disso, e que em algum momento no ambiente ele é um processo de metilação e, consequentemente, entra na cadeia alimentar e há toda uma consequência que existe verdadeiras listas de doenças associadas à contaminação por mercúrio, que vão desde de interrupção sináptica até gengivite, enfim, palidez, doença de pele, queda de cabelo, que mais? Gestações interrompidas e assim por diante. Então, é mais um motivo para chamar a atenção não só do Brasil, ou não só para quem está em Santarém, mas do mundo inteiro, porque pode ser isso a ponta de lança para um problema maior, né? Para um problema maior que precisa cada vez mais ser estudado, ser consolidado, e nós temos uma rede de cientistas mundial que discutem e que trabalham isso. Não só em Santarém, mas no mundo. Temos muitos colegas que eu estou acompanhando da própria Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, que estão trabalhando e estão desenvolvendo importantes trabalhos nessa área lá em Santarém, né? Então, esse foi basicamente o nosso doutorado, e a gente, inclusive, está republicando agora no Brasil a nossa tese de doutorado. A gente vai fazer uma revisão dela, e deverá estar saindo no Brasil a um preço mais acessível, né, que corroborado e associado aos outros trabalhos que estão mais atualizados, pode nos dar um panorama e um cenário dos estudos ambientais, nesse caso, ligados à contaminação por mercúrio lá em Santarém. Na sequência, e em função de toda essa trajetória, a gente começou a ouvir falar muito do que nós chamamos, que estava naquele momento sendo chamado de geologia médica, né? Geologia médica e também de geografia médica. Isso me chamou muito a atenção, né? Que é voltar os olhos, não só da geologia, que já vem, os colegas da geologia já vêm fazendo isso, mas fazer com que despertasse na geografia essa vontade de também compreender em profundidade mais as questões e esse debate ambiental, e não mais só
lendo, mas indo para a prática, sabendo coletar uma amostra, porque é muito fácil, e eu vejo muito isso, alguns colegas da geografia, apontar para um ambiente, ou para um rio, ou mesmo para uma paisagem, se essa paisagem está contaminada. Mas os profissionais da geografia, em sua maioria, não sabem lá coletar a amostra, trazer para o laboratório, pedir para um laboratório de referência fazer essas análises, que no nosso caso foi o Evandro Chagas, então é um Instituto de Referência Nacional e Internacional, e também o Laboratório Central do Estado, que analisou nossas amostras de água, certificou todas. E o Evandro Chagas também analisou essas nossas amostras de águas. Então, eu tinha por trás um corpo docente que me orientava, e tinha também grandes instituições, o GEUD, o Evandro Chagas, o GEUD, o FPA e a Embrapa, que são os institutos que estão dentro do programa de pós-graduação em ciências ambientais, e também tinham 2 laboratórios fazendo as minhas análises, né? Que era o Evandro Chagas, aqui de Ananindeua, e o LACEN, Laboratório Central do Estado do Pará, ali na Augusto Montenegro. Então, eu precisava, enquanto geógrafo, pelo menos, aprender o protocolo de coleta dessas amostras de campo para trazer para o laboratório, sem que houvesse uma contaminação cruzada, para que esses meus resultados pudessem ser validados e terem uma credibilidade, né? Então, com tudo isso, né, a gente disse assim, não, então a gente precisa dar uma oportunidade para nós geógrafos também aprendermos isso, aprender a fazer essa coleta, aprender a trazer e aprender a fazer as análises desse resultado, né? Não é só coletar lá, não é isso que a gente quer. Para coletar as amostras, trazer, evitar contaminação cruzada, mas também que o geógrafo pudesse fazer uma análise desse resultado e apresentar como um resultado dentro da geografia, enquanto profissional da área, enquanto geógrafo. Eu achava isso importante, né? Foi quando a gente propôs o curso de Geografia e Meio Ambiente, primeiro momento como lato sensu, né, aqui no campus de Ananindeua, da Universidade Federal do Pará. E esse curso de Geografia, lato sensu, inclusive está com uma turma ativa, e deverá vir mais 2, mas em regime de convênio com a Prefeitura de Ananindeua. Já estou adiantando aqui, porque está bastante adiantada, já está na Câmara de Ensino da UFPA, e depois eu acredito que sobe para o CONCEP, se tudo der certo, né? E acredito que se tudo der certo, porque vai dar certo, né? E aí, no curso de Geografia e Meio Ambiente, lato sensu, a gente trouxe uma médica veterinária, o pessoal achou meio louco, que é a professora Dulcidéia da Conceição Palheta, lá da Universidade Federal Rural da Amazônia, da UFRA, que discute ecotoxicologia, cara. Então, veja, você trazer um debate de ecotoxicologia para dentro da geografia, naquele momento me chamaram de maluco, me chamaram de tudo, inclusive, né? Trouxe 2 geólogas, professora Ana Valéria do Geis Pinheiro, que é da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que discute, que prepara os alunos, já que é um curso que não é só para geógrafo, nós temos geógrafos, temos historiadores, temos engenheiros, arquitetos, temos de várias formações, inclusive advogados, perdão, que prepara os alunos para uma introdução ambiental voltada para a geologia, voltada para a questão mais da pesquisa ambiental, mais, digamos, saindo da teoria. Depois nós trouxemos também uma outra geóloga do Museu Paraense Emílio Guild, que é a professora Cristina Sena, que debate mais a questão da paisagem, especialmente a questão da paisagem dentro do Quaternário, ali com importantes trabalhos na costa paraense, na região da Resex-Mar, Mãe Grande, ali que abrange os municípios, deixa eu ver se eu não erro, São João da Ponta, Curuçá e esqueci, sempre escrito, acho que é São Francisco, não, já falei. São João da Ponta, São Francisco de Odivela, esqueci, né, o nome. O professor depois pode procurar aí para a gente.
né? Então, ela trabalha lá. Assim como a professora Valéria, deixa eu só fazer esse registro que eu acho importante, a tese de doutorado dela... São Caetano de Odivelas. São Caetano de Odivelas. Muito obrigado, professor Damião, seu salvador da pátria. Pessoal de São Caetano, que eu vou sempre lá, não ficar chateado comigo. Não vou ter mais caranguejo lá em São Caetano. Ela, inclusive, tem uma tese lá, tese de doutorado da professora Valéria, aqui em Castanhal, onde ela prova a existência de cavernas em Castanhal. Veja, cavernas, para quem não sabe, cavernas em Castanhal, né? A professora Cristina debate o litoral, mais a questão das paisagens, com grande trabalho em Quatipuru, diga-se de passagem, que é mais aqui próximo, né? A professora Déia Palheta discutindo a questão de contaminação ambiental, particularmente em musculatura de peixes, na bacia lá do rio, lá em Paraupebas, Marabá, então Itacaiunas e Tocantins, se não me engano, aquela região ali. Trouxemos um meteorologista, que é o professor José Danilo, né, que é de Souza Filho, que é do Instituto de Geociência, lá da Faculdade de Meteorologia, que faz um debate também sobre a questão de climatologia e mudanças climáticas muito bom. Temos dois historiadores que trazem a história para dentro da geografia, fazem debate maravilhosos dentro da história, que é o professor Adilson Brito Chiara, Adilson Júnior Chiara Brito, eu esqueço porque o Júnior dele não vai no final, né? E o professor Francivaldo Alves Melo, né, que é da história também, que é um pesquisador fenomenal, extraordinário, que trabalha a questão da construção de artigos científicos, tenta preparar o aluno para uma escrita acadêmica, para uma escrita científica, mas pelo fato de que, muitas das vezes, a gente sai da graduação quase que zerado, mesmo tendo escrito um TCC, uma monografia ou um artigo como conclusão de curso. E o curso está rolando, está indo muito bem. Mas eu senti a necessidade, porque o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que o geógrafo, que o bacharel em geografia faz parte, né, está afiliado enquanto bacharel, ele tem um PL, acho que é o PL de 2004, que ele retira o geógrafo, retira quase todo mundo para fazer georreferenciamento de imóveis rurais, né? Então, nós tínhamos, do meu entendimento, eu teria o direito adquirido, né? Porque minha entrada no CREA é antes do PL, né? E o meu bacharel é antes do PL. Mas eu me vi na necessidade de fazer uma pós em georreferenciamento de imóveis rurais. Retornei para a faculdade, fui fazer essa pós. Para discutir meio ambiente, também se falava muito em legislação. Eu pecava muito na questão ambiental, né? Isso, mas ainda não é completo, está faltando alguma coisa, né? Eu já saí da geografia, tracei uma trajetória pela educação, pelo bacharelado, pela educação ambiental, pela geologia, pela meteorologia, ciências ambientais, pelo georreferenciamento de imóveis rurais, mas estava faltando a questão da legalidade. E quando eu disse, não, vou voltar lá, que inclusive me credenciou para eu dar essa disciplina na graduação, que é Direito e Legislação Ambiental. A gente está dando tanto na graduação quanto na pós. Que foi um suporte muito legal, muito bom mesmo, me ajuda muito nas minhas aulas na universidade, né? E eu fico muito feliz de estar dando essa disciplina na graduação e na pós, quando os alunos, particularmente os geógrafos, abrem os olhos e dizem, gente, por que a gente não está tendo essa leitura, né? Por que a geografia, basicamente, virou as costas para todo esse leque de conhecimento, né? Que, no nosso entendimento, no nosso modesto entendimento, seria importante o geógrafo ter, porque, senão, ele fica meio que faltando algo. E esse faltando algo não é só também dessa geografia mais, digamos, positivista, cartesiana, que a geologia traz, que a geoquímica traz, mas também, e aí eu vou me permitir, eu vou ousar trazer um grande amigo meu,
que é o professor Felipe Kevin Ramos da Silva, que é da UEPA e do IFPA, que discute fenomenologia, né, dentro da geografia. Fenomenologia, ontologia, geopoética, que inclusive acabou de ser um artigo dele, eu li, sensacional, discute muito essa parte dentro da geologia lá no Marajó, junto com uma pesquisadora sensacional, que é a professora Amélia, lá da UFAM. Ou seja, no meu entendimento, a geografia está virando as costas para esse lado e para esse outro lado. É como se nós estivéssemos seguindo um caminho único, esquecendo que a fenomenologia, eu não vou me aprofundar, porque eu não sou tolo de fazer esse debate sem ter todo esse conhecimento. Mas ela fechou os olhos para a fenomenologia. Hoje nós temos, acredito que uns 4 ou 5 pesquisadores no Brasil que discutem essa questão da fenomenologia dentro da geografia, da ontologia, da geopoética, que parece que vai ter até um encontro agora aqui em Bragança, no estado do Pará. Convido a todos, e depois a gente pode até disponibilizar o link. Assim como a geologia, a geoquímica, a meteorologia, que a gente acaba fazendo um estudo muito raso, muito rasteiro da geologia, lá na introdução à geociência, da meteorologia aqui em climatologia, né? Da geomorfologia um pouquinho menos, e muitas das vezes a gente não forma um geógrafo como ele deveria ser formado. Talvez por conta dessas críticas que se separou. Que até quando eu fiz, você entrava no vestibular, você fazia um vestibular, você saía licenciado e bacharel. E hoje separou. Hoje a Universidade Federal do Pará, campus do Guamá, ela tem as 2 faculdades. Tem a faculdade de bacharel em geografia e licenciatura em geografia. Quero entender que seja por conta dessa formação muito, digamos, incipiente que o bacharel em geografia saía, né? Então, vejo que a gente está fazendo uma geografia, e já tentaram me perguntar que geografia é essa que a gente está fazendo em Ananindeua, né? Aí eu pego aqui o pessoal da fenomenologia, o pessoal da metafísica, o professor Damião me permite eu usar também aqui, professor, que eu acho que a gente está fazendo aqui uma metageografia fenomenológica, existencial, geopoética, cartesiana. Eita, da viagem, eu acho que eu viajei agora mais que nunca, né? Viajei bastante. Mas, enfim, professor, para abrir também para o senhor falar e fazer os questionamentos, que eu acho que eu já falei até demais, não sei nem quantos minutos já tomei, acho que já tomei todo o seu tempo. Sinta-te à vontade. Né? E aí, se a gente está fazendo esse debate, sem ter vergonha de dizer que não sabe e sem ter medo de dizer eu vou pesquisar, eu vou procurar. Então, eu fui procurar conhecer um pouco mais da geologia, um pouco mais da meteorologia, um pouco mais da geologia, da geomorfologia, da filosofia, que me ajudou muito, né? Da física, quando eu sento com o professor Damião, ajuda bastante. E a gente acaba tendo uma formação, digamos, um pouco mais sólida, saindo daquele reducionismo que o doutorado nos leva. Isso não quer dizer também que eu esteja escrevendo sobre tudo, não é isso. A gente não quer escrever sobre tudo, ou falar sobre tudo, dominar tudo. Mas a gente quer, na medida do possível, ampliar o leque de conhecimento que a gente tem na nossa área, né? O que eu entender que vai ser importante eu saber para trazer, para contribuir, para eu melhor ensinar para o meu aluno, eu vou fazer. Porque, como eu disse um dia desse, a gente precisa entender, gente, que a sala de aula ela é viva. Você está entendendo? A sala de aula ela é um ser, ela é quase uma teoria Gaia em termos microscópicos. Não dá para eu fazer um plano de aula e colocar aquilo como uma coisa sólida e única, vou seguir até o final. Com a avalanche de informação que está chegando nos alunos e com a idade cada vez menor que esses alunos estão chegando na universidade, se nós também não nos prepararmos para
Primeiro, fazer esse debate com esse aluno, porque muitas das vezes o acúmulo de conhecimento não representa um acúmulo de saber. E não dá ao ser a condição de se entender dentro do seu próprio universo e dentro da sala de aula. Porque muitas das vezes o professor está em sala de aula, mas só de corpo físico. Ele não está em toda a sua essência, em toda a sua plenitude. Porque assim como a finitude do ser, do eu e do físico, da matéria, há também a finitude do professor. Um dia eu não vou ter mais condições de dar aula. Um dia a sala de aula, lamentavelmente, não me comportará por conta da minha condição física, da minha finitude. Mas eu preciso, no mínimo, preparar quem vai nos suceder para que ele assuma o espaço da sala de aula com maestria, competência e responsabilidade. Porque eu começo a ver alguns professores que fizeram licenciatura, teoriza a sala de aula e que estão ainda na sala de aula porque o salário hoje, digamos, de R$8.000 fascina. Se comparar que a gente tem um salário de R$1.000 e poucos reais. Senão eu vou receber uma enxurrada de colegas meus da educação me criticando com relação a isso. Entendam a forma que eu estou falando. Né? Então a gente precisa deixar legados. A gente precisa deixar esses legados. E esses legados, para o educador, para a educação, são de extrema importância. E se mais tivéssemos valorização do profissional da educação, não só em nível salarial, que é pouco, para a dedicação que se cobra do profissional. Não só a dedicação, quanto a formação. Na universidade, para você começar a ter um salário, digamos, digno, entre aspas, você precisa ser doutor. E para ser doutor nesse país, você leva, hoje, bem menos, pelas facilidades que a nossa geração já está deixando. Mas você chegava ao doutorado aos 40 anos. E aí, no norte do Brasil, principalmente. E ainda assim, no norte, nós temos um número de doutores muito pouco. E quando se formam, acaba havendo uma fuga de cérebro, ou para o sul-sudeste, ou para outro lugar, ou bem para fora do Brasil. Por causa de falta de infraestrutura, por falta de oportunidade desses doutores entrarem no mercado também. Né? Então, se faz necessário que o professor, isso desde a educação básica, eu dei aula há muito tempo para pedagogia, para o curso de licenciatura, dei aula há muito tempo de fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de geografia, FTM de geografia, ou disciplinas voltadas como ecologia, voltada para a educação, para a pedagogia, eu dei muito. E a gente vê que são esses profissionais que nós estamos formando lá na pedagogia, nós estamos formando lá na química, lá na geografia, que vão trabalhar na educação básica, que vão trabalhar nos anos iniciais, que precisam ser mais valorizados também. A gente não pode pensar em valorizar um profissional de educação somente a partir do 6º ano até o doutorado. Não. Muito pelo contrário. O pesquisador doutor ele tem mais condições de buscar recursos e bolsas para ter uma melhor condição de trabalho ou de sobrevivência. Mas o professor de educação básica, aquele salário é o único dele. Né? O professor dos anos iniciais, aquele salário é o único que ele tem. E valorizar, como falei há pouco tempo, não é só questão financeira, mas é de infraestrutura nas escolas, né? É de condições de trabalho, de dignidade mesmo. De transporte do professor, do lazer do professor, porque ele também precisa ter o lazer dele, ele precisa dar condições dignas na sua residência, para a sua família, para que ele possa chegar de forma digna, completa, com todo o ser, como falei anteriormente, ser e sua plenitude em sala de aula. Aí você vai ver que ele vai dar uma excelente aula por completo, se doando e compreendendo que a sala de aula ela é viva, ela é pulsante e você precisa senti-la para você dar uma boa aula. Pasme, ainda hoje eu consigo ter isso.
que eu entendo que professor deveria ser valorizado igual vinho. Quanto mais velho, melhor. Mas no nosso país não é assim. Até nas universidades. Quando vê um professor doutor e etc., com uma certa experiência, muitos doutores que acabam de chegar na universidade, muitas das vezes agem com deselegância, para não usar termos mais complexos ou ofensivos, quando se faz necessário. O professor deve ser valorizado mais do que um vinho. Quanto mais velho, melhor. No que pese que, na educação básica, por todas as características da educação básica, é sim necessário haver uma aposentadoria especial. E aí eu defendo a aposentadoria aos 25 anos de magistério para os professores da educação básica, porque eu sei o que é dar aula na educação básica. Eu sei não só o desgaste físico, mas também mental, psicológico. Porque muitas das vezes os alunos lá da educação básica chegam em sala de aula com problemas que trazem de sua família, da sociedade, e quem tem mais contato com ele é o professor. É esse que vai sentir o primeiro baque. É por isso que você vê as delegacias de infância e adolescência, por isso que você vê os conselhos tutelares depositando uma responsabilidade muito grande ao professor. Porque muitas das vezes é o professor lá da educação básica que tem esse primeiro contato com possíveis agressões. Agressões em nível sexual, verbal, da mulher, etc., financeiro, etc. Então, nosso papel em toda a cadeia de formação profissional, de todas as profissões, é de extrema importância. Rendo aqui meu grande apreço, abraço e respeito a todos os profissionais de educação. Observe que eu não disse a todos os professores, a todos os profissionais de educação, do porteiro ao guarda, a servente, a merendeira, a diretora, a supervisora, a pedagoga, a orientadora, o professor, o cara que capina. Todos nós fazemos parte de um complexo mundo, de um complexo cosmo, aproveitando a presença do professor Damião, que é a escola. Professor Damião, me perdoe, eu acho que eu tomei todo o seu tempo aí. O senhor está me ouvindo, professor? Muito bem, professor Enilson da Silva Souza. Até assistindo atentamente a proferição desta palestra, eu até peço a Vossa Excelência permissão para, no momento de realizar o registro aqui na nossa playlist, no nosso modesto canal, reescrever de forma a ressignificar o título e a tentar acoplá-lo à palestra com a seguinte proposta, peço a tua anuência, como comentários sobre geografia, meio ambiente e educação. Parte 1. Sim. Parte 1, com a perspectiva de outros momentos para aprofundar essa discussão. Certo? Então, com a tua anuência, nós faremos o registro dessa forma aqui no nosso canal, na nossa playlist. Fique à vontade. Agora que eu estou vendo que eu machuquei minha testa. Professor Enilson, eu aproveito a oportunidade para fazer aqui, nesse momento, de pronto, prévio convite para Vossa Excelência proferir palestra em outros momentos, em oportunos momentos, no futuro breve, sobre, inclusive, não somente dando prosseguimento a essa temática de geografia, meio ambiente e educação,
Aham. mas também em alguns momentos falar bem especificamente sobre determinados artigos de tua autoria, inclusive livros, não é? E aqui Ah, no nosso canal intitulado Professor Damião Almeida, nós temos uma playlist, me dirijo agora aos internautas participantes, uma playlist intitulada, denominada Referências Científicas, na qual nós temos apresentado em poucos minutos o livro intitulado Geografia e Meio Ambiente, uma abordagem interdisciplinar na Amazônia, de aham. autoria do professor Nilson da Silva Souza, Na verdade, eu sou organizador. certo? Exatamente, perdão. Cujos organizadores são o professor Nilson da Silva Souza, Aham. professora Dulcideia da Conceição Palheta e professora Ana Valéria dos Reis Pinheiro. Uhum. Livro este editado pela editora cujo escritório sede está localizado na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil. Então, em Uhum. outro momento, cabe uma apresentação, resumo sobre esse livro e Sim, claro. sobre Claro. outros artigos científicos, mais especificamente. Uma outra palestra caberá também apropriada para apresentar o curso de pós-graduação Lato Sensu, a especialização em Geografia e Meio Ambiente, promovida pela Universidade Federal do Pará, campus de Ananindeua, pós-graduação Lato Sensu essa que está sob a tua competente e qualificada supervisão enquanto chefe de Obrigado. departamento, Obrigado. inclusive aí eu percebo com um corpo docente que tenta universalizar a interdisciplinaridade, garantir e promover a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Uhum. Então, isso permite com que profissionais das mais diversas áreas do saber humano e do saber científico possam, então, cursar esse programa de pós-graduação Lato Sensu, o que caberá aqui oportunamente alguns minutos dedicados a fazer a apresentação das linhas de pesquisa, do corpo Sim, docente sim. e dos resultados já obtidos até a presente data, para além das perspectivas para os próximos anos dessa pós-graduação, na cooperação agora com a Prefeitura Municipal de Ananindeua, que muito enriquecerá esse programa de pós-graduação, essa cooperação técnica UFPA e Prefeitura Municipal de Ananindeua, e nós atribuímos a Vossa Excelência e tua qualificadíssima equipe de profissionais Obrigado. que trabalham para garantir não só o ensino técnico-científico, bem como essas importantes cooperações, né, Uhum. garantidoras de avanço e amplificação e melhor promoção dos cursos para que outros profissionais sejam atendidos. Então, nessa palestra que eu faço ao ressignificá-la aqui, peço permissão para construir esse título, né, de Geografia, Meio Ambiente e Educação, parte 1. Eu percebo que a tua trajetória é magnífica. O teu trabalho é muito realmente belo do ponto de vista tanto das belas artes quanto do ponto de vista técnico-científico, né? Porque é uma pessoa, um profissional que vem atuando no ensino básico, e leia-se primeiro grau, segundo grau, ensino fundamental, ensino médio, inclusive na configuração de, por assim dizer, de estrela de um não é, professor estrela, professor destaque de famosos cursinhos aqui na região metropolitana de Belém, na capital, sabendo sim desse histórico muito positivo de atuação e de muito sucesso no ensino, inclusive de preparação para exame de vestibular. Há muito tempo atrás, alô, Tanago. Certo. E sobretudo, a atuação na Universidade Federal do Oeste do Pará, não somente como gestor, mas como professor e pesquisador, e atuando na Universidade Federal do Pará, aí nessa cooperação com geociências e com outras áreas, envolvendo cooperação técnico-científica com institutos de pesquisa, tal como o Museu Emílio Guild e o Instituto Evandro Chagas, entre outros, né? entre outras instituições em nível nacional e internacional,
Nós também aqui destacamos os teus trabalhos científicos, não é, que ganharam notoriedade internacional, tanto no formato de livro quanto de artigo submetido a revistas indexadas. Então, trabalhos multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares envolvendo geografia, geociências, geoquímica, geografia humana e estatística, métodos estocásticos, estatística descritiva, estatística inferencial. Então, essa também é a parte do georreferenciamento, e a cartografia tem tudo a ver com métodos matemáticos associados à geometria euclidiana. Mas é meu trabalho isso. Geometria euclidiana de 1, 2 e 3 dimensões, por exemplo, o cálculo vetorial, os sistemas de coordenadas, cartesiano, cilíndrico, esférico, especialmente o esférico, que é utilizado para garantir os dados precisos no âmbito da cartografia e do georreferenciamento, pois aí você precisa de coordenadas esféricas como R versor, θ versor, φ versor, o ângulo polar associado à evolução das latitudes, bem como o ângulo azimutal associado à evolução das longitudes, o que permite então localizar na esfera terrestre e não no plano pizza, certo? Destacando aqui que todos os planetas no universo, de acordo com a teoria de gravitação universal, e bem como de acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, garante cientificamente e indubitavelmente de que todos os planetas e todas as estrelas devem necessariamente, ao longo de suas evoluções gravitacionais, desenvolver uma geometria esférica, uma vez que as forças são forças do tipo radiais. Então, necessariamente, forças radiais geram geometrias aproximadamente esféricas, que não são perfeitamente esféricas em razão do fenômeno do efeito de rotação, do efeito do tipo não inercial, então que gera pequenas deformações em relação à esfera, porém mantendo, de forma geral, a geometria esférica. Então, geografia física, e eu falo aqui como leigo, mas a geografia física mantém uma interação muito forte com a geometria euclidiana de 1, 2 e 3 dimensões, o que implica aí em uma inter-relação, uma conexão, não somente com matemática aplicada, bem como com algoritmos computacionais, métodos computacionais e métodos estocásticos de estatística descritiva e estatística inferencial. Então, é interessante, inclusive, que futuramente Vossas Excelências, que compõem o egrégio conselho, né, de professores desta pós-graduação aqui citada, que organizem também uma especialização em geografia física. Em geografia física, aí, para conectar com matemática, com computação, com estatística, com geologia. Maravilha. E essa aqui também vale, com relação à geografia humana, vale uma referência, cabe aqui destacar Sua Excelência, o magnífico professor Felipe Kevin, certo? Um grande pesquisador brasileiro e da região amazônica, um cientista, um eminente cientista, também autor de diversos artigos, bem como de livros, não é? Entre eles um livro que está destacado aqui no nosso canal, na playlist Referências Científicas, também está a descrição para os internautas participantes conhecerem o livro de autoria do professor Felipe Kevin, que em breve, professor Nilson, estará dando... Esse aqui, né? Exatamente, memória, percepção e experiência, ou seja, geografia humana com base na fenomenologia, assunto que eu gostaria muito de entender ao longo do tempo, melhor o que significa a fenomenologia, e o professor Felipe Kevin, pesquisador, cientista e professor da Universidade do Estado do Pará e do Instituto Federal do Pará, em breve estará aqui também proferindo palestra e honrando a todos nós, internautas participantes deste modesto canal, com os temas associados à geografia humana e a interação com a filosofia, com a antropologia, com o que é a fenomenologia no âmbito tanto da filosofia quanto da geografia humana, algo que eu, como educador, gostaria de gradativamente entender. E falando sobre educador e sobre educação, aqui reitero as palavras do nosso nobre, ilustre e eminente palestrante, professor Enilson, de que o profissional da educação e o universo da educação
é composto por todas as atrizes e todos os atores que lá atuam, não é? Desde das pessoas que atuam responsáveis pelos serviços gerais, pelo serviço de segurança, pelo serviço de alimentação, certo? Aí, entendendo melhor os servidores terceirizados, que são essenciais, imprescindíveis, são qualificados, são vitais, essenciais para o desenvolvimento da educação, e aí incluindo os profissionais propedeuticamente acadêmicos, por assim dizer, que seria o pedagogo, o departamento de pedagogia, de psicologia, a gestão da escola, do colégio, não é, da instituição, e os professores de todas as áreas, desde a área técnica até a área propedêutica científica, que é a qual nós pertencemos, no caso, eu da cadeira de Física, Vossa Excelência da cadeira de Geografia. Então, assim, a educação é um universo mágico realmente vivo, permanentemente vivo e em permanente movimento e dinâmica, uma dinâmica permanente. Essa dinâmica, então, ela é construída por uma superposição linear da ação e da cooperação, da interação positiva de todos os atores. Certamente nós estamos esquecendo aqui de vários atores, mas, assim, há a clareza de todos nós de que a educação não está resumida aos docentes. Ela está, pelo contrário, docentes na vanguarda do processo, não é? Ali em sala de aula, com uma associação, com um background de apoio aí, não é? Com um backstage de apoio muito relevante de inúmeros profissionais, todos sendo imprescindíveis, necessários, indispensáveis, e merece todo o nosso senso de deferência e respeito e homenagem. Então, também aqui aproveito e reitero, rendemos homenagem a todos os profissionais da educação, todos eles, os que nós citamos e os que nós não citamos por inviabilidade temporal aqui, são muitos os profissionais. Então, eu também me impressionei aí com alguns detalhes tratados tangencialmente, superficialmente, sobre a questão da dinâmica do rio Tapajós, do rio Amazonas, bem como sobre a questão envolvendo saúde pública a médio e longo prazo, com consequências gravíssimas para a saúde pública. Inclusive, trata-se de problema de segurança nacional, pois envolve milhões de pessoas sendo afetadas pela contaminação de mercúrio em águas doces, o que influencia direto, eu não sei os termos técnicos, mas a população de peixes. Sim, com certeza. São, efetivamente, configura-se como parte deles como alimentação para as populações, para milhões de pessoas. Porque a base proteica do ribeirinho é o peixe. À medida que esse mercúrio ele entra na cadeia alimentar, quem está no topo da cadeia somos nós. Você está entendendo? Certo. Então é inevitável essa contaminação chegar até a gente. Pois bem. Então, eu acredito que o mundo todo, né, todos os países, e em especial o Brasil, devem envidar todos os esforços, empenhar energia e atenção, não só no âmbito jurídico, que é também uma área de atuação que Vossa Excelência entende bastante sobre o direito, especialmente o direito praticado no Brasil, o direito ambiental, mais especificamente. Então, havendo a necessidade não só da conscientização de todos os setores da sociedade, empresarial, industrial, sociedade civil organizada, bem como das instituições públicas, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, dos órgãos de controle, de modo a minimizar, não é, com várias ações educativas e preventivas e outras de caráter ostensivo, com punição e multas, para nós diminuirmos os garimpos ilegais, de modo que a médio e longo prazo não ocorra, que o Criador nos livre, um problema de saúde pública que já existe, esse problema de saúde pública. Ele precisa ser melhor monitorado, catalogado, estudado e pesquisado. Então, a superposição de todos esses instrumentos, tanto de pesquisa quanto de jurisdição e tudo mais, de aplicação, de fiscalização, entre outras questões, educação ambiental,
para nós tentarmos evitar realmente problemas gravíssimos, que já são graves, mas que podem ser ampliados exponencialmente e a sociedade perder o controle que o Criador nos livre. Então, assim, eu gostaria também que Vossa Excelência, em outro momento, falasse oportunamente sobre o canal Fala Meu Príncipe, que é um canal que trata sobre diversos temas, entre eles arte, cultura, seres humanos, extraterrestres. etnias, arte e cultura, ou seja, belas artes, trata das belas artes de maneira geral, sempre conectando as belas artes com seus autores, que somos nós, seres humanos. Cada um em seu lugar, tanto seu lugar histórico quanto seu local geográfico. Então, a interação entre os seres humanos por meio da arte, da cultura, entre outras áreas associadas, são temas discutidos no magnífico canal intitulado Fala Meu Príncipe, hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Canal este que está sob a tua competente e responsável e proba coordenação. Então, eu sei que muitas regiões do estado e de outros locais são apresentadas, né, ali em poucos minutos apresentadas, não só a região, como as pessoas e sua cultura, sua arte. Então, nós gostaríamos oportunamente que Vossa Excelência também tratasse um pouco para nossos internautas. Inclusive, nós vamos indicar no link das tuas palestras, sempre indicar, não é, o link do canal Fala Meu Príncipe, para que os internautas participantes oportunamente visitem o canal. Passo a palavra, Vossa Excelência. Inclusive, se o senhor autorizar, eu queria compartilhar também aí, que você mora no meu coração, né? Certo. Nós agradecemos. O canal Fala Meu Príncipe é um canal que é bem visitado, bem assistido, prestigiado, não é, pelo público, pelos internautas participantes da plataforma YouTube. Então, nós gostaríamos também de sermos citados com um link lá no canal. Agora, em algum momento, fale sobre o canal Fala Meu Príncipe para nós, tá? Com certeza, então, eu passo a palavra para Vossa Excelência. Sinta-te à vontade para fazer as considerações. Então, consideração mais no sentido de agradecer mesmo, né? Agradecer todo mundo que possa vir assistir aí a gente, curtir, compartilhar, porque é importante, perdão, é importante para o crescimento do canal do professor Damião, né? Para o crescimento do conhecimento, para a divulgação do conhecimento que o professor Damião faz, que eu acho que é um trabalho que precisa ter muita coragem, precisa ter muita dedicação. E se for, eu acompanho o professor Damião. Se tu for ver, é um curso, cara. É uma universidade aberta, o canal do professor Damião Meira. Não Fala Meu Príncipe, tu não vai ver isso aqui. Tu vai ver eventualmente. Vai ver turismo, brincadeira e etc. A proposta do professor Damião é fazer uma universidade aberta. Se você assistir do início ao fim, você tem um curso inteiro de física, dado de graça, com empenho, dedicação, perseverança, boa vontade, maestria. Então, curte, compartilha, divulga. Olha, o cara já está com 3 mil e poucos inscritos, se não me engano. Não, permita falar. 1.470 e alguns inscritos. Qualificadas pessoas. Isso é porque as faculdades de física do Brasil já descobriram o canal. Isso acontece com os canais de direito. À medida que você descobre que tem aquele canal, você começa a divulgar. Daqui a pouco ele passou de mim. E que isso para mim vai ser uma satisfação. Então você tem uma universidade aberta, dada por um professor qualificado, professor do Instituto Federal do Pará, Campus Belém, doutor pela USP, escritor, citado no mundo inteiro. Professor, permita aqui aproveitar, eu peço perdão, conceda a minha palavra. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, com a citação do Instituto Federal do Pará, de
e Vossa Excelência sabe do senso de deferência, carinho e respeito que eu tenho com relação a todos os servidores do Instituto Federal do Pará, em seus 18 campi, mais a reitoria. Então, aqui eu aproveito a oportunidade, em nome de Sua Magnificência, nossa magnífica reitora, professora doutora Ana Paula, cumprimentar todos os 3.000 servidores, quase 3.000 servidores do Instituto Federal do Pará, bem como seus mais de 20.000 discentes e uma quantidade expressiva de colaboradores terceirizados. Então, aí nós incluímos colaboradores terceirizados, servidores de maneira geral, incluindo técnicos administrativos qualificadíssimos, probos e qualificados, bem como professores do mesmo modo qualificadíssimos, cada um em sua área de atuação, não é? Em sua área de saber científico, bem como a administração de todos os campi, e eu faço em nome da nossa magnífica reitora, seus pró-reitores e diretores sistêmicos. E aqui faço também agradecimentos ao Instituto Federal do Pará Campus de Belém, que nos recebeu em 2023 com muito senso de deferência, respeito, cordialidade, e venho então aqui construindo um conjunto de amizades com muita cordialidade, com muito profissionalismo, admirando muito o magnífico trabalho realizado por todos os servidores e colaboradores e dirijo-me também à gestão, a gestão superior do Instituto Federal do Pará Campus de Belém, com sua diretoria, seus coordenadores, que realizam um excelentíssimo trabalho. Para finalizar, faço realmente aqui, ainda mais enfaticamente, envio saudações e um fraternal abraço com muito senso de deferência e respeito a todos os servidores do IFPA Campus de Santarém, campus que eu, de forma muito modesta, iniciei minhas atividades como professor do Instituto Federal do Pará em novembro de 2009, quando eu estava compondo a primeira turma, eu e minha esposa, a professora Rose Meira, hoje professora da Universidade Federal do Oeste do Pará e professora da Universidade Federal do Pará, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, qualificadíssima professora, nós sabemos disso, né, que em breve estará cooperando com o programa de especialização de pós-graduação Lato Sensu da tua faculdade. Nós iniciamos as atividades com o primeiro grupo de servidores do IFPA Campus de Santarém em novembro de 2009, 18 de novembro de 2009. Então, nós construímos realmente uma relação de carinho, respeito, deferência, cordialidade e fraternidade com todos os servidores, todos os estudantes, todos os servidores terceirizados, todos os técnicos administrativos e professores. Então, segue aqui os melhores cumprimentos a todos eles, inclusive citando a nova diretoria, professor Adriano, doutora Denise, professora Mábia, bem como todos os outros coordenadores e chefes de departamento naquele magnífico, abençoado e amado campus que é o IFPA Campus de Santarém. Em breve gostaria de fazer uma visita presencial para cumprimentá-los e abraçá-los lá. Então eu aproveito, agradeço aí a parte para eu fazer essas homenagens, render homenagens aos meus amigos, queridos amigos do IFPA e do IFPA Santarém. Eu passo a palavra para Vossa Excelência complementar as considerações finais. Não só, já é suficiente, só gratidão mesmo. Eu gostaria de agradecer, então, em nome dos internautas participantes, que assistirão oportunamente esse vídeo ao longo dos próximos dias, certo? Esse vídeo estará disponibilizado no canal. Também proponho que esse vídeo, se Vossa Excelência assim o concordar, também seja realizado upload para o teu canal Com certeza, será um prazer. Então, assim, sentimos-nos honrados, satisfeitos e contemplados com a participação de profissional probo, não é? Cuja as características de probidade, impolutabilidade, honorabilidade e ilibilidade de conduta são marcas importantes da atuação do professor, né, do qualificadíssimo cientista, pesquisador e professor Enilson da Silva Souza. Então, receba nossos cumprimentos, tá certo, professor? Nós agradecemos e aguardamos Vossa Excelência para outros momentos aqui no nosso modesto canal.
Fez o convite, eu venho na hora. Então, tudo bem, eu agradeço e fazemos votos de saúde e proteção divina para todos nós, nossas respectivas famílias, estendendo a todos os internautas participantes. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Tá, um abraço. Tchau, tchau, gente. Shalom, boa noite. Obrigado. Boa noite.